Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforfadu, secretário de Missões e professor da Escola Bíblica na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, SEMEADAP, na cidade de Tartarugalzinho, no estado do Amapá, na região norte da República Federativa do Brasil, sob os cuidados pastorais do reverendo Josias Dias Fonseca. As cortinas do tabernáculo. Lemos em Êxodo capítulo 26, versículo 1 a 14. E o tabernáculo farás 10 cortinas de linho fino torcido, e pano azul, e púrpura, e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas estas cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se enlaçarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro e ajuntarás com estes colchetes as cortinas uma com a outra, e será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo. De 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas serão de uma medida, e ajuntarás 5 destas cortinas para si, e as outras 6 cortinas também por si. E dobrarás a 6ª cortina diante da tenda, e farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo, e um côvado de um lado e outro côvado de outro, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um e de outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda
uma coberta de peles de carneiras, tintas de vermelho, e outra coberta de peles de texugo em cima. Comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam ao crescimento espiritual. Todos aqueles que quiserem crescer espiritualmente, é só se aprofundarem na palavra de Deus, em conhecer a Deus e todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Aqui podemos ver que as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer-nos acerca da maravilhosa obra redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelas suas estruturas, simbologia e cores. Veremos como esse utensílio importante do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante e ousada para a glória do nome do Senhor. As cobertas e as cortinas do tabernáculo, embora fosse complexa em detalhes e específica nos materiais e cores, a estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil, pois a montagem e a desmontagem do santuário tinham de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida no deserto. As cobertas e as cortinas do tabernáculo estavam assim classificadas, a saber, a coberta exterior. 2. As cortinas internas. Para que pudéssemos entender facilmente, logo, a coberta exterior nos traz grandes orientações, a saber, a coberta era feita de peles de animais marinhos, texugos ou golfinhos. O desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse atenção. Tratava-se de um material para resistir às intempéries do deserto. Era rústico a estrutura na qual repousava. A coberta era feita de madeira de acácia e revestida com ouro para sustentá-la. Na verdade, podemos imaginar uma estrutura de madeira de acácia forrada com ouro por dentro e coberta de peles de animais diversos por fora. Assim era o tabernáculo. É inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade de nosso Salvador Jesus Cristo, que se fez carne entre nós. A profecia de Isaías acerca da humanidade de Jesus é vivida, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. As cortinas internas. Por baixo da coberta exterior havia uma coberta de peles de carneiro tingidas de vermelho.
Por debaixo das peles de carneiro havia outras cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem ser tingidas. Por último, havia uma quarta cortina que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Portanto, era uma cortina feita de linho branco e fino, com bordados das figuras de querubins. Suas cores eram púrpuras, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. Toda essa imagem nos aponta alguns símbolos importantíssimos. Primeiro símbolo, a coberta tingida de vermelho, aponta para Cristo e seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão do pecado. 2. As cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revela uma ideia de pureza e justiça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 3. A última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus, ficando assim bem claro que o tabernáculo tipificava a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressa na obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na verdade, a coberta e as cortinas do tabernáculo estavam classificadas em coberta exterior e cortinas internas. Podemos ainda compreender que o cortinado do pátio do tabernáculo nos trazia uma visão espiritual. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo deixa bem claro que, ao descrever a importância dessas cortinas do tabernáculo e não considerar o seu valor espiritual e tipológico, vem a significar ignorar o propósito integral do texto narrado acerca do santuário. Ora, a precisão dos detalhes de cada peça e material usados para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, os metais, os tecidos e as tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a uma tipologia singular com relação à pessoa e à obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor e Redentor nosso. Essas cortinas do pátio do tabernáculo também significam separação, porque o ambiente entre a cerca e o tabernáculo era o pátio. Havia um cortinado branco de linho fino torcido que tinha por objetivo fazer a separação dos pecadores. Para adentrar o pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Assim, as cortinas faziam a separação entre o santo e o profano. Nesse sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simboliza a pureza de Deus no mundo de
tantas impurezas. É o símbolo da santidade e pureza de Jesus, pois como homem, nosso Senhor não teve mácula, conforme ele mesmo indagou de seus opressores, dizendo: quem dentre vós me convence de pecado? Aqui há uma distinção importante de que se deve e sempre precisamos fazer em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a Igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez arrependido, que confessa o senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. O cortinado do pátio do tabernáculo também significava santidade. Essa santidade é a separação absoluta do pecado e dedicação exclusiva a Deus. Por isso, as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam santidade. Não podemos jamais desconsiderar a seriedade do chamado para vivermos uma vida santa. Os tempos atuais nos desafiam a viver um estilo de vida na presença de Deus, manifestando a santidade e a pureza de Cristo Jesus. Ter a consciência da santidade bíblica significa ter a disposição para viver na contramão desse mundo e servindo ao Senhor com alegria. É, na verdade, a simbologia das cortinas do pátio traz o ensino bíblico da separação entre o santo e o profano. As cortinas, com as suas cores, as cortinas do tabernáculo, com as suas cores, traziam e trazem e até hoje lições as mais sublimes. Portanto, o significado especial das cores nos deixam lições agradáveis. Aqui podemos ver que as cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Deus perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas: primeiro, azul; segundo, púrpura; terceiro, carmesim; quarto, branco. Essas cores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde, por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus. Assim, toda vez que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Para nós, os discípulos de Jesus, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e do futuro. É a obra completa da salvação. A cor azul celeste nos traz a mensagem que é uma cor que remete ao céu, indica a origem celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sua divindade. Nosso Senhor Jesus Cristo era
verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra, depois da sua ressurreição e vitória contra o pecado, ele foi recebido no céu, reavendo aquela mesma glória de antes que o mundo existia. E ele já possuía essa glória. Por intermédio do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo edifica e zela pela sua igreja, a noiva em que um dia, brevemente, buscará. A cor púrpura era um tecido roxo obtido de moluscos que estão no fundo dos mares. É uma cor que remete à ideia de realeza e que aponta para o futuro. Em relação a Cristo, a cor é uma figura de realeza e divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como a sua manifestação triunfal para implantar o reino milenial. O nosso Deus jamais perdeu o controle dessa história ou da história. A cor escarlate ou carmesim é uma cor de sangue vermelho vivo. Se por um lado a cor projeta o vitupério do Calvário e o triunfo da obra salvífica de Cristo, por outro, ela aponta para a glória vindoura do reinado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso Senhor sofreu, foi ferido e derramou seu sangue remidor, como nos revela em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. A cor branca do linho torcido em ponto anterior. Nós já analisamos essa cor, mas para falar em especial da santidade de Cristo, num sentido especial, o linho torcido é o tecido rústico e batido que lembra a humanidade de Jesus Cristo e seu sofrimento em nosso lugar. Lembra também o fato de que a morte de Cristo tornou-se o fundamento da justiça em nosso favor. Portanto, podemos continuar servindo ao Senhor nosso Deus com alegria em nome de Jesus. As múltiplas cores das cortinas do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. É preciso compreender que o autor da epístola aos Hebreus exorta-nos a chegar com confiança ao trono da graça, pois assim alcançaríamos misericórdia e acharíamos graça para, num tempo oportuno, sermos auxiliados. Jesus, o sumo sacerdote perfeito, deu-nos esse privilégio para desfrutarmos da presença santa de Deus mediante a fé. Portanto, não tenhamos receio de adentrar a presença de Deus. Vamos continuar, vamos adentrar para a glória e honra do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Jesus Cristo é
o único Salvador do mundo.